Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos mais para uma aula de língua portuguesa, hoje, dia 22 de julho de 2020. Antes de iniciarmos a aula, eu quero agradecer as crianças que fizeram a tarefinha sobre a Chapeuzinho Verde e eu disse que irei compartilhar os textos, tá bem? Só que ainda não será hoje, porque eu vou fazer uma preparação para esse compartilhamento. Então, amanhã nós teremos essa aula sobre a Chapeuzinho Verde e também a aula de matemática, tá bem? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais do texto da Chapeuzinho Branco, só que com um olhar para a pontuação, tá bem? Nós vimos no conto Chapeuzinho Branco, fizemos análise dos verbos, né, e os tempos verbais, e hoje nós vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção para pontuação, para trechos que nós vamos olhar e que acontecem a pontuação, como elas acontecem, tá? Então, anotem no caderno, Chapeuzinho Branco, pontuação, páginas. Nós vamos trabalhar hoje da página 129 a 132, tá? Do nosso material Ler e Escrever. Anotaram isso? Peguem então o material e vamos para nossa análise, com foco na pontuação. Colocar aqui o dobrado para vocês. Então, é a atividade 2B, análise coletiva de trecho do conto, Chapeuzinho Branco. Então, nós vamos analisar esse trecho, que é o trecho inicial do texto, e nós vamos colocar o nosso foco na pontuação. Então, por que é que um texto, ele precisa ser pontuado? Para ele ser melhor entendido, porque a pontuação que dita o ritmo da leitura, aonde você vai dar pausas, aonde você vai ler com entonação de pergunta, aonde você vai ler com entonação de exclamação, tá bem? Então, a pontuação, ela é importante por causa disso, porque ela dita o sentido e o ritmo da leitura, né? Enfim, se é uma leitura em voz alta ou silenciosa, tá bem? Então, vamos para a atividade. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Então, nós temos aqui o que? As vírgulas. A vírgula, ela tem inúmeras funções, ela tem várias funções, tá? Então, nesse trecho que nós vamos analisar, nós vamos ver mais de uma função da vírgula. A função que eu quero que fique clara na cabeça de vocês, é a questão da enumeração, que eu uso vírgula para enumerar. Mas, o que é enumerar? Quando acontece uma sequência de ações, por exemplo, não só ações, né? Mas coisas que acontecem que eu consigo contar. E aí você vai separando esses elementos por vírgula, tá bem? Aqui no primeiro parágrafo, lembram-se que é parágrafo? Que é o distanciamento aqui da linha, da margem, né? Que vem a escrita vem um pouquinho mais para dentro. Olha lá, ó, tem esse recuo. Então, aqui nós temos o primeiro parágrafo, que começa com era. Muito bem. Então, neste parágrafo aqui, eu tenho vírgula. Era uma vez, numa pequena vila perto de uma triste floresta, e tem outra vírgula. Uma menina de olhos e cabelos bem claros. Então, a vírgula aqui não está sendo usada para enumerar nada, tá? Ela está sendo usada aqui para destacar o local. Onde acontece essa história? Numa pequena vila perto de uma triste floresta.
Então, muitas vezes a vírgula, eu não vou usar só uma, vou usar duas, né? Ela vai destacar tempo, local, o modo como alguma coisa está sendo feita, tá? Então, aqui ela está sendo usada para destacar o local, tá? Então, vocês podem circular lá as vírgulas e a gente vai puxar uma flechinha e vamos escrever destacar o local. É dar mais importância, né? Para onde está sendo, aonde ocorre essa história, na floresta, numa pequena vila perto de uma triste floresta. Então, as vírgulas estão sendo usadas para isso. No segundo parágrafo, vamos ver se há também pontuação. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. Então, no segundo parágrafo, que ele é grande, na metade dele nós temos também o uso de vírgulas, certo? E nós temos um ponto, ó. Então, vocês podem, para ficar destacada a pontuação, vocês podem ir circulando com lápis de cor. E aí, a anotação sobre a explicação do ponto, vocês façam de lápis de escrever. Eu acho que fica até melhor depois para estudar, tá? Então, ó, aqui nós temos mais uma vez o uso de vírgulas e um ponto. Então, por que será que essas vírgulas aqui estão sendo usadas? Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda. Então, eu quero dar aqui uma explicação a mais sobre quem gostava dela. E sua avó mais ainda. Então, estou dando uma pequena explicação. Eu quero enfatizar essa explicação, né? Que a avó também gostava mais ainda, mais que todo mundo, né? Então, a vírgula está sendo usada para isso, para dar uma explicação. Explicação sobre o quê? Sobre quem gostava dela. Todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda. Então, é uma explicaçãozinha aqui, tá? Que eu estou dando. Então, aqui, vocês podem puxar a flechinha e vamos colocar aqui, ó, é uma explicação. Sobre quem gostava dela. Todos, e sua avó mais ainda, tá? Então, tô dando uma explicação sobre quem gostava dela. Por isso que coloco entre vírgulas. E depois nós temos aqui, depois de capuz, nós temos um ponto. Por que esse ponto? Ó, não é ponto final, tá bem? É ponto. Por que é ponto? Porque o parágrafo continua, tem escrita depois desse ponto. Então, por que a gente usa o ponto? Para quando uma ideia termina, finalizou ali, você coloca o ponto e você vai seguir com outra. Então, para não haver emenda de ideias, a gente pode usar o ponto, nós podemos usar o ponto e vírgula, mas a gente não vai ver o ponto e vírgula ainda, tá? Então, aqui nesse caso, ele tá falando que todos gostavam da menina e a vovó mais ainda e decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. Tá, falou quem gostava dela. Agora vai mudar um pouquinho de assunto. Vai falar como que era esta capa agora especificamente. Então, deu uma pausa num assunto, numa ideia, e vai seguir agora com outra. Então, a gente dá um ponto, dá uma pausa, melhor dizendo, para não haver essa emenda de ideias, tá? Então, agora, onde nós vamos puxar? Vamos colocar aqui. Eu vou puxar aqui do lado, ó. Lá em cima, eu acho que eu vou ter que puxar. Ó. Puxei lá no alto para poder escrever. Então, aqui, ó. Para separar ideias.
tá? Para separar ideias. Então, essa é a função do ponto, né? Para separar as ideias, para não ver a emenda de ideias. Então, a gente usa o ponto. Continuando, a roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela. Fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Então, aqui nós temos bastante uso da vírgula, novamente. Então, vamos ver. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela. Então, aqui eu quero dar uma ênfase, tá? Eu quero dar uma explicação. Quem é que estava sempre com a roupinha de veludo? Então, a roupa era de veludo e a menina sempre estava com ela. Então, uma informação a mais aqui que eu quero colocar. Então, eu coloco entre vírgulas para chamar a atenção do leitor, para falar que essa informação, e a menina estava sempre com ela, é importante, certo? Porque como é que eu acabo lendo? A roupa era de veludo, branco, e a menina estava sempre com ela. Fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Então, no primeiro aqui, ó, nas primeiras vírgulas aqui, ó, e a menina estava sempre com ela, é que eu coloco entre vírgulas por quê? Porque eu quero também enfatizar, dar importância a isso, que a menina sempre estava com ela, tá? Então, esse que é o uso das vírgulas, que acaba sendo como lá no primeiro uso, né? No primeiro parágrafo, destacar o local. Aqui nós vamos também dar um destaque para essa informação. Por isso que nós vamos colocar entre vírgulas. Aí continua. Fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Então, aqui depois de pai, eu tenho uma outra vírgula. Circulem. Por que eu coloquei uma vírgula aqui? Porque aqui agora eu vou destacar o tempo. Olha lá, ó. O tempo. O tempo do quê? Que aconteceu alguma coisa, né? Que havia para brincar ou limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Então, aqui é um outro destaque que eu quero dar aqui, ó. Que havia morrido recentemente, tá? É uma explicação sobre o pai, certo? Também lá, ó, eu não dei uma explicação sobre de quem gostava da menina, a avó, né? Isso, a avó, mais ainda, foi uma explicação. Aqui também, ó, pode puxar uma flechinha e escrever. Explicação. Explicação sobre quem? Sobre o pai, tá? Qual a informação sobre o pai? Que ele havia morrido recentemente. Então, a vírgula, vocês vão observando que ela tem várias funções. Ela tem função para destacar informações, ela tem a função de destacar local, tempo, dar explicações sobre algum termo que já foi falado, que no caso aqui é o pai, tá? Então, ela tem várias funções. Então, aqui eu só estou destacando algumas que vão aparecendo aqui, tá bem? Eu havia falado sobre o tempo, não é sobre o tempo aqui, sobre o pai. É sobre uma explicação a mais que quer falar sobre o pai. O que aconteceu com o pai? Que havia morrido recentemente. Então, aqui eu coloco vírgula, tá? Para o leitor verificar melhor o que é que eu estou falando sobre o pai, que havia morrido recentemente. Agora aqui tem um outro ponto, ó, vejam. O ponto depois de recentemente. Também, para não haver a emenda de ideias, então dou uma pausa aqui, uso esse ponto e sigo com o outro assunto. Ó, tava falando sobre o pai, não estava, né? Que ela vestia o capuz, ela usava o capuz para tudo, para brincar ou para limpar a lápide do pai.
Aí continua, por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Então, aqui vai mudar um pouquinho agora do assunto, né? Então, por isso que tem o ponto aqui para separar as ideias, tá? Bom, crianças, para não ficar longo, eu vou parar e volto no outro, tá?